Temos Barroso Ele agora, chegou. atrasado, 40 minutos, mas está aí o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que falará sobre as suas iniciativas à frente da Suprema Corte. Se preparando, deve começar a falar agora. Theo Cury, nosso grande repórter, perspicaz, está presente. Esteve ontem na festa também, que sabemos, está cheio de bastidor. Esteve ontem na festa, apurou bastidores como a Thais ministro Arbex. vai começar a falar. Ministro falando agora. Visitantes estrangeiros para posse e eu precisei atendê-los e essa é a razão de não ter conseguido começar pontualmente, ao contrário do meu desejo, que gosto sempre de ser muito pontual. E eu tenho muito prazer de estar aqui e eu sou uma pessoa que valoriza extremamente o papel da imprensa numa sociedade democrática e toda a minha formação pessoal de vida foi acompanhando a imprensa, lendo jornais, lendo revistas, de modo que eu valorizo muito o trabalho de vocês. Os que elogiam, gosto muito, e os que criticam também, porque ninguém é suficiente em si mesmo, portanto a gente tem que ter a capacidade de ouvir os outros. De modo que eu tenho muito prazer de conversar com vocês. Eu não faço fofoca, eu não adianto o resultado de julgamento e não falo sobre a questão política do dia, digamos assim. Mas fora isso, eu sou um parceiro do trabalho de vocês e tudo que eu possa responder, vocês podem contar comigo. Vamos lá, Mário. Só para apresentar a equipe. Apresentar a equipe. Deixa eu apresentar a equipe. Sem nenhuma conotação ideológica, na ponta direita está a Fernanda de Paula, que é minha chefe de gabinete, era minha chefe de gabinete no meu gabinete, agora vai ser a chefe de gabinete da presidência. Ao lado dela está o Eduardo Toledo, que vai ser o diretor-geral do Supremo. Eduardo trabalhava mais recentemente no escritório do falecido ministro Sepúlveda Pertence, mas já foi diretor-geral na gestão da ministra Carmen Lúcia e do ministro Dias Toffoli. A Aline Osório vai ser a nossa secretária-geral. A Aline já foi a minha secretária-geral no TSE, foi a organizadora do aprofundamento do programa de desinformação, que teve grande sucesso no TSE, é minha parceira de muitos anos. À minha esquerda está a juíza federal do Rio de Janeiro, Adriana Cruz. A Adriana vai ser a secretária-geral do Conselho Nacional de Justiça. Conheço a Adriana do Rio, a Adriana estudou na UERJ. A Adriana foi juíza no meu gabinete e agora está de volta, para minha alegria. À esquerda dela está o Frederico Montedoni, também juiz federal no Rio de Janeiro. O Fred foi meu aluno, trabalhou no meu escritório, fez concurso para juiz, trabalhou muitos anos no meu gabinete e agora voltou, vai ser o secretário de projetos no CNJ. E na ponta esquerda, também sem conotação ideológica, está a Leila Mascarenhas, que foi a minha secretária-geral no Tribunal Superior. Perdão, foi a minha chefe de gabinete no Tribunal Superior Eleitoral. Essa é a nossa equipe. Tá ótimo. Pessoal, a gente vai fazer o seguinte, os microfones vão circular pela ordem de inscrição, a Renata e a Gabriela vão entregar. É só pedir para vocês se apresentarem, nome e veículo, antes de perguntar, tá bem? Pode começar. Boa tarde, presidente. Márcio Falcão, da TV Globo. Presidente, o senhor ontem falou muito sobre a questão da pacificação do país e da harmonia entre os poderes. Mas nos últimos dias a gente tem visto aí uma forte reação do Congresso aos julgamentos do Supremo, né? Caso do marco temporal, aborto e até das drogas. O senhor, na visão do senhor, há uma crise entre o Legislativo e o Supremo? E o senhor pretende procurar os presidentes da Câmara e do Senado, uma reunião conjunta? Olha, como eu disse ontem no meu discurso, a Constituição brasileira, ela cuida de muitos temas que em outras partes do mundo são temas exclusivamente da política. Mas a Constituição brasileira, além de organizar os poderes, organizar o Estado e definir direitos fundamentais, ela cuida de matérias tributárias, ela cuida de matérias de saúde, de educação, de proteção do meio ambiente, de proteção dos indígenas. Portanto, o arranjo institucional brasileiro cria algumas superposições entre atuações que poderiam ser interpretação constitucional e que poderiam ser matéria política. E, portanto, nessas superposições, eu pretendo dialogar com o Congresso de uma forma respeitosa e institucional, como deve ser.
Eu, honesto e sinceramente, diria que não vejo crise. O que existe, como em qualquer democracia, é a necessidade de relações institucionais fundadas no diálogo, na boa vontade e na boa fé. E disso eu não tenho nenhuma dúvida que acontecerá. Presidente, boa tarde. Luísa, do Valor Econômico. Presidente, a minha pergunta é em relação à administração da pauta, né, que cabe à presidência, pauta do plenário presencial. Eu queria saber quais temas, se o senhor já tem, quais temas seriam prioritários para a sua gestão, se vai ter algum foco específico e como vai ser a divulgação dessa pauta, se o senhor vai fazer com certa antecedência ou semanalmente, que é algo que também interessa para a gente como imprensa em termos de organização. Obrigada. Certamente pretendo divulgar a pauta com antecedência. Hoje é o meu primeiro dia, portanto, vou ter uma reunião de pauta. Nós temos cerca de 300 processos na fila para fazer uma seleção adequada. A única coisa que eu já defini, Luísa, eu penso em começar a gestão enfrentando uma questão muito espinhosa e muito importante, que é a questão prisional. De modo que, possivelmente, na terça-feira, essa vai ser a primeira discussão que nós vamos fazer. Um caso que está com vista para mim sobre o estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário. Será na quarta ou na terça? Vai ser na terça, porque em razão do feriado do dia 12, eu antecipei a sessão de quarta-feira para terça-feira anterior. Portanto, nós vamos fazer uma sessão extraordinária na terça agora, dia 3. Boa tarde, ministro. Clébio, da TV Record. A gente sabe que o Supremo enfrentou nos últimos tempos, ministro, com não só 8 de janeiro os ataques às instituições, e aqui foi o local mais atacado, uma onda de fake news sobre a qual o senhor ontem se dirigiu dizendo que pretende enfrentar a desinformação, e isso leva a tudo que se discute no Brasil hoje, inclusive o PL das fake news, que não avança no Congresso. Como é que isso pode avançar por parte do Supremo? Esse tema, obviamente, em algum momento vai chegar aqui também, mas que ferramentas o senhor pretende usar para enfrentar a desinformação e tentar melhorar esse relacionamento, digamos assim, com o cidadão comum, diante de tudo que se espalha nas redes sociais e na internet? Olha, a questão do PL é evidentemente uma questão que está em tramitação no Congresso Nacional e, portanto, fora da minha atribuição, embora eu seja um defensor da regulação moderada, parcimoniosa, mas uma estrutura mínima estabelecida em lei. E acho que isso deveria se transformar num senso comum, porque não importa se alguém é liberal, progressista ou conservador, nós todos estamos de acordo que não pode ter pedofilia na rede. Nós todos estamos de acordo que não pode ter venda de armas na rede, ou que não pode ter venda de drogas, ou que não possa ter discurso de ódio pregando o ataque a pessoas ou a instituições. Portanto, um pouco o radicalismo que ocorreu no mundo fez com que conservadores sejam contra e liberais sejam a favor, quando eu acho que há um meio termo muito razoável em relação ao qual todos nós possamos estar de acordo e que possa se materializar no PL. Tem um outro ponto no debate público, e eu participo desse debate público, tive um evento na Unesco sobre esse assunto, em Colômbia sobre esse assunto, é a questão do compartilhamento de receitas. E eu também sou a favor do compartilhamento de receitas, porque eu considero o que aconteceu no mundo, e os senhores bem saberão, com a revolução digital e a ascensão das plataformas digitais, boa parte da publicidade migrou dos meios de comunicação tradicionais para os meios digitais. Porém, a crise no modelo de negócios na imprensa tradicional é uma preocupação democrática, porque a imprensa, embora privada, ela não é só um interesse privado, há um interesse público na atuação da imprensa, que é criar um universo de fatos comuns sobre os quais as pessoas formam as suas opiniões. Portanto, idealmente, num Estado democrático, você tem veículos plurais que informam os fatos e, a partir dos fatos, as pessoas formam as suas opiniões, como deve ser a vida. O que um pouco aconteceu no mundo das plataformas digitais foi uma certa tribalização
da vida. E, portanto, os algoritmos direcionam para cada tribo só as informações que correspondem às expectativas e interesses daquela tribo, de modo que você cria mundos apartados que não dialogam entre si. E acho que esse é um problema que nós temos que enfrentar, que é ter um universo de fato comuns, ou de fatos comuns, a partir dos quais as pessoas formam as suas opiniões. Então, houve aumento de desmatamento na Amazônia. A partir daí, a pessoa pode ter a opinião que quiser, mas não pode negar que ocorreu esse fato. Há uma guerra na Ucrânia e há um invasor nessa guerra. A partir daí, a pessoa pode ter a opinião que quiser. Portanto, eu acho que o compartilhamento de receitas é importante, porque as plataformas digitais, elas circulam informação, mas elas não produzem conteúdo. De modo que eu acho que é simplesmente uma questão de justiça chegar a uma harmonia. Portanto, ponto número 1, nós temos que regular para impedir conteúdos inaceitáveis socialmente. Acho que nós temos que regular para tratar dessa questão do compartilhamento de receitas. Acho que é preciso regular para enfrentar os comportamentos coordenados inautênticos que ocorrem quando se amplifica artificialmente por meios automatizados uma desinformação. E isso é grave. Portanto, quando você tem bots ou perfis falsos ou provocadores que amplificam uma notícia falsa ou para atender a um interesse político ou para afogar a notícia verdadeira que eles não querem que apareça. Por que os comportamentos coordenados inautênticos são um problema? Porque se alguém colocar na sua rede social que querosene é bom para a Covid-19 e essa informação atingir os seus 20 seguidores, nós temos um problema, mas é um problema limitado. Mas se essa informação for amplificada para milhares de pessoas, nós temos um problema de saúde pública. Portanto, é preciso enfrentar também os comportamentos inautênticos coordenados, que é a amplificação artificial da desinformação. E isso é fácil e é o ideal, porque você não precisa nem ir ao conteúdo, basta você monitorar se uma informação está sendo amplificada fora da capacidade humana de amplificação. E, por fim, Clébio, o que eu acredito mesmo é que, paralelamente a algum grau de repressão, não muito grande, nós precisamos de educação midiática nessa matéria. Nós precisamos informar as pessoas que elas não devem repassar informação cuja procedência desconhecem ou cuja autenticidade não puderam confirmar. Porque boa parte da desinformação, quem repassa são pessoas inocentes que recebem aquilo e passam adiante sem nenhum tipo de avaliação crítica. Na minha primeira juventude, eu já estou na terceira, nós vimos placas nas ruas que diziam não jogue lixo na rua. E víamos placas nas estradas que diziam não jogue lixo nas estradas. As pessoas precisavam ser educadas a não terem um tipo de comportamento que era socialmente indesejável. De modo que eu acho que nós temos que investir também em educação midiática. Quando nós estávamos no TSE, nós fizemos uma campanha com o Átila Yamarino de conscientização sobre isso, de modo que eu acredito muito em educação e, portanto, nós vamos investir energia em conscientizar as pessoas sobre o problema que é a desinformação. De modo que eu acho que precisamos, sim, de uma legislação, mas precisamos, sobretudo, de educação midiática para a sociedade. Boa tarde, ministro. Mariana Muniz, do Globo. Tudo bem? Ministro, a gente, enfim, viu que a ministra Rosa Weber está se aposentando, né? Hoje saiu a portaria da aposentadoria dela. E as notícias que nós temos é de que os favoritos, né, a ocupar a vaga da ministra Rosa são homens, né? Enfim, se cogitam 3 homens, são os mais falados. Então, eu queria saber do senhor, ministro, como é que o senhor avalia essa falta de representatividade das mulheres na Corte Superior do Brasil, né, na Corte Suprema? Como é que o senhor encara isso, né? O fato de que temos aí a possibilidade clara de ter apenas uma mulher entre os 11 ministros, né? E quais medidas o senhor estuda adotar para combater essa desigualdade de gênero que a gente tem aqui no Brasil e no Poder Judiciário? Olha, a nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal é uma prerrogativa do presidente da República com a participação do Senado Federal. Portanto, eu não me imiscuo nas prerrogativas dos outros poderes. E os 3 nomes
que estão em maior evidência, do ministro Flávio Dino, do ministro Jorge Messias e do ministro Bruno Dantas, eu pessoalmente acho que são excelentes nomes do ponto de vista de qualificação técnica e de idoneidade. Mas todo mundo assistiu o meu discurso ontem e sabem que eu defendo a feminilização dos tribunais de uma maneira geral. Mas eu repito, essa é uma prerrogativa do presidente. Boa tarde, ministro. José Marques, da Folha de São Paulo. Ainda sobre o Congresso, ainda sobre a reação do Congresso à pauta do Supremo, principalmente no último mês, o Congresso aprovou recentemente uma PL a respeito do marco temporal que pode acabar aqui no Supremo novamente para ser discutida e eventualmente derrubada. Mas o Congresso também tem feito reações a outras pautas do Supremo, que foram colocadas no último mês pela presidente Rosa Weber. Por exemplo, a descriminalização do aborto e também a descriminalização das drogas para uso pessoal. Essa reação do Congresso, de alguma forma, inibe o Supremo a colocar esses assuntos novamente em pauta nos próximos 2 anos que o senhor vai estar como presidente da Corte? José Marques, a vantagem de um constitucionalismo democrático é que a Constituição demarca com algum grau de precisão as competências de cada um dos poderes da República. A questão do marco temporal, eu de fato li na imprensa que houve um projeto de lei aprovado, ele ainda vai à sanção, portanto ainda não é uma lei e não foi questionado perante o Supremo, mas pode vir a ser, o que é um bom motivo para eu não poder antecipar a minha opinião. Mas depois, cada dia com a sua agonia, é preciso que seja sancionado e depois é preciso que seja questionado perante o Supremo. Eu acho que drogas é uma questão, que a interrupção da gestação é uma questão controvertida em todo o mundo. Em alguns países, esse tema foi resolvido pelos tribunais constitucionais, em outros países foi tratado por legislação, e acho perfeitamente normal que uma questão importante e divisiva da sociedade como essa seja debatida no Congresso também. De modo que não acho que isso seja um problema e não acho que essa seja uma questão que possa ser levada adiante sem um debate público relevante. No tocante a drogas, até boa a sua pergunta, para eu esclarecer um ponto que eu acho que tem sido mal compreendido de uma maneira geral. Criminalizar ou descriminalizar drogas é uma competência do Congresso Nacional. E, portanto, ninguém discute isso e eu tampouco. Ou, pelo menos, não é isso que está em discussão. O que está em discussão é um dispositivo do Código Penal relativamente ao porte para consumo pessoal. Eu gostaria de dizer que o Congresso Nacional já tomou a decisão de despenalizar o porte de drogas para consumo pessoal. Essa não é uma decisão do Supremo. O Congresso Nacional despenalizou, ou seja, deixou de prever a pena de prisão para o usuário, no que, aliás, fez muito bem. Portanto, o Supremo não está mexendo nisso. E o que não se tem compreendido adequadamente é o que o Supremo está fazendo. O Supremo, basicamente, o que o Supremo está fazendo é definir qual quantidade vai ser considerada porte e qual quantidade a partir da qual nós vamos considerar tráfico. É isso que o Supremo está fazendo. E isso é da competência do Supremo, porque quem prende é o juiz. Numa democracia, só quem tem competência para prender é o juiz. A polícia pode prender em flagrante, mas imediatamente tem que submeter aquela prisão a um juiz. Se nós não estabelecermos, como foi o meu voto original lá atrás, e que agora parece que vai granjear maioria, o que nós estamos fazendo é estabelecendo qual a quantidade que se vai considerar porte e qual a quantidade que se vai considerar tráfico, para que não seja o policial de plantão que tome essa decisão, porque na prática, como estava no meu voto, como estava no voto do ministro Alexandre, o que acontece é que nos bairros ricos uma quantidade X é considerada porte e nos bairros pobres a mesma quantidade X é considerada tráfico. Portanto, é para acabar com essa discriminação
contra as pessoas pobres, contra as pessoas de periferia, que nós queremos estabelecer um critério judicial e não um critério que cada policial individualmente vá determinar. Portanto, nós não estamos deslegalizando, nós não estamos descriminalizando, nós não estamos mudando a política estabelecida pelo Congresso. Nós estamos dando uma diretriz para a polícia, para determinar se e quando a polícia pode prender por tráfico. É muito importante esclarecer isso. Não há nenhuma interferência com o poder do Congresso nessa matéria. O Supremo é deferente para com a competência do Congresso quanto a legalizar ou deslegalizar drogas. Isso é muito importante de se fixar. Dito isso, eu acho que o país precisa de um debate importante sobre a política de drogas, porque ela é a responsável pelo hiperencarceramento de jovens pobres, primários e de bons antecedentes no Brasil. Por que eu acho que essa é uma política que precisa ser discutida, derrotando superstições e preconceitos? Ela tem que ser discutida, seja por quem acha que deve reprimir, seja por quem acha que deve legalizar em alguma medida. Por quê? Porque o que a gente está fazendo não está dando certo. O tráfico domina parcelas importantes do Estado brasileiro e a política que se tem praticado é essa de prender menino pobre de periferia por pequenas quantidades de drogas. Qual é a consequência dessa política? Você coloca esse jovem no sistema penitenciário, logo que ele entra, tragicamente, ele tem que se filiar a uma facção, porque isso é uma questão de sobrevivência para ele. Ele vai ficar preso 1, 2, 3 anos, vai sair pior do que entrou. A vaga que ele ocupou custou dinheiro e a vaga que ele ocupava no tráfico foi substituída no dia que ele foi preso. Tem um exército de reserva para ocupar esse lugar. Portanto, é uma política que não serve para nada, destrói vidas, custa caro e não produz nenhum abalo no tráfico. Portanto, nós precisamos repensar essa política. Quem acha que deve reprimir, a política tem que ser monitorar o dinheiro, monitorar os grandes carregamentos e policiar a fronteira. Prender menino pobre de periferia é uma política que não está funcionando. E no Brasil, diferentemente dos países do hemisfério norte, onde a grande preocupação é o usuário, eu também me preocupo com o usuário, mas a minha maior preocupação é o poder que o tráfico exerce sobre as comunidades pobres no Brasil. Essa talvez seja uma das maiores violações de direitos humanos que há no Brasil. Uma família pobre, honesta, que viva num bairro de comunidade, num bairro de pessoas mais modestas, tem imensa dificuldade de criar o filho numa cultura de honestidade, porque é uma área dominada pelo tráfico que coopta ou intimida aqueles jovens. Esse é que é o problema que nós precisamos enfrentar no Brasil, que é muito mais grave e trágico do que propriamente o dos usuários. Portanto, nós temos que debater. Se alguma coisa não está funcionando, é preciso discutir. Numa democracia, nenhum tema deve ser tratado como tabu. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos integrantes da mesa também, que é o Lucas Mendes, da CNN. Minha pergunta é sobre o 8 de janeiro. Recentemente, a Corte condenou os primeiros 3 réus. Outro grupo está sendo julgado no plenário virtual. Eu queria saber se há algum planejamento, alguma decisão sobre como serão julgados os cerca de 220 réus do núcleo dos executores, né, diante, por exemplo, da contestação das defesas e da própria OAB com relação ao formato do plenário virtual, se há já no curto prazo uma definição sobre isso. Lucas, a escolha pelo plenário virtual é do relator. Se o relator pedir para a votação se dar em plenário virtual, o caso é colocado em plenário virtual. Ele só sairá do plenário virtual se algum dos ministros pedir destaque para que seja julgado em plenário físico. Portanto, em linha de princípio, se o relator estiver pedindo plenário virtual, é como vai ser o julgamento. Eu acho que a OAB está no papel dela. As pessoas e as instituições da vida, às vezes, têm papéis diferentes. Mas eu, pessoalmente, acho que o julgamento em plenário virtual, ao contrário do que às vezes se supõe, não interfere com o direito de defesa. O julgamento no plenário virtual, como saberão, o relator coloca o seu voto escrito e os demais ministros têm
uma semana para também veicularem os seus votos. O que é um sistema, e as sustentações são feitas também no plenário virtual, e você só consegue chegar ao estágio seguinte se você ouvir a sustentação oral. Pois bem, na prática, o julgamento em plenário virtual dá ao ministro mais tempo de estudo e reflexão do que o voto no plenário físico, porque pelo sistema de deliberação no Brasil, geralmente você não tem o voto do relator quando você comparece ao plenário físico. Alguns ministros eu mesmo distribuo sempre, pelo menos, a ementa do meu voto, e outros ministros não distribuem, que aliás sempre foi a tradição do Supremo. Portanto, você pode já ter estudado o processo, mas você só fica sabendo do voto do relator na sessão em que você vai votar. E, portanto, você tem muito menos tempo de reflexão sobre o voto do relator do que você tem no plenário virtual, que você tem uma semana e pode estudar, pode sentar com a sua assessoria, pode fazer uma pesquisa, de modo que eu acho que não corresponde à minha visão do tema a crença de que o plenário virtual interfira em alguma medida com o direito de defesa. De modo que se o relator pede o julgamento em plenário virtual e nenhum ministro pedir destaque, o julgamento vai ser em plenário virtual mesmo. Boa tarde, presidente, e aos demais membros da mesa. Wesley Galzo, do Estadão. Presidente, era praxe em Brasília ouvir que decisão judicial se cumpre e que o STF é o último a dar a palavra em matérias constitucionais e na discussão das leis, mas os movimentos das últimas semanas têm mostrado que há um interesse em alterar isso. Portanto, eu pergunto, nos julgamentos que já foram abordados aqui, como o da legalização das drogas para uso pessoal e do próprio marco temporal, que já foi até votado e o acórdão homologado, quem dará a palavra final, especialmente no caso do marco temporal, que há esse movimento do Senado? E também perguntar ao senhor se essa PEC do equilíbrio entre os poderes, se o senhor enxerga isso como uma afronta ao STF, ao equilíbrio entre os poderes, e se derrubar decisões do STF é algo razoável dentro da Constituição. A pergunta é ótima. É uma pergunta que envolve um tema relativamente complexo, de teoria constitucional. Eu vou simplificar ao máximo aqui. A tese de que o Supremo dá a última palavra sobre a Constituição, ela é verdadeira, mas deve ser interpretada com um grão de sal. Realmente, numa democracia, o intérprete final da Constituição é o Supremo, tanto que ele pode declarar uma lei do Congresso inconstitucional ou pode invalidar um ato do presidente da República. Portanto, formalmente, o Supremo dá a última palavra. Mas o tribunal não é o dono da Constituição e, portanto, ele interpreta a Constituição em interlocução com a sociedade, em interlocução com os outros poderes e dentro dos sentidos possíveis que a Constituição oferece. De modo que não é uma competência arbitrária de dar a última palavra sobre o sentido da Constituição. Há um permanente diálogo, explicitado ou não, com os outros poderes e com a sociedade em geral. Essa é a primeira observação. A segunda observação é, em não se tratando de uma decisão sobre cláusula pétrea, o Congresso, no fundo, é quem tem a última palavra, porque ele sempre pode produzir uma emenda constitucional revertendo uma interpretação do Supremo Tribunal Federal. Se for cláusula pétrea, não pode. Mas fora das situações de cláusula pétrea, que são abolir a federação, voto secreto direto e universal, separação de poderes e direitos individuais, os direitos fundamentais, nas outras matérias, quem no fundo dá a última palavra é o Congresso Nacional, mediante uma emenda constitucional que pode reverter uma decisão do Supremo, assim em todo o mundo, não é um fenômeno brasileiro. Por isso que eu falei que a última palavra é prima facie, assim, formalmente é a última palavra, mas realmente não é, porque é sempre possível reverter e nunca é uma palavra de porque eu acho, porque eu quero. Porque numa democracia, a legitimidade de um tribunal, a autoridade de um tribunal decorre também da sua capacidade de estar em sintonia com a sociedade. Só uma houver uma PEC do marco temporal,
se não se considerar que se está diante de uma cláusula pétrea. Márcio, você está aqui há muito tempo para saber que eu não posso responder essa pergunta. Agora, quanto à PEC do equilíbrio, acho que esse é um debate que o Congresso está fazendo. Veja, numa democracia, política é gênero de primeira necessidade. O Congresso pode debater todas as questões que a ele pareça próprio debater. Eu não vejo problema na discussão. E detalhe, essa previsão de superação de decisão do Supremo já existiu no direito constitucional brasileiro. Estava na Constituição do Estado Novo da ditadura de Vargas de 1937. Boa tarde, ministro. Aqui sou Édio, do jornal O Tempo de Minas Gerais. Eu queria entender do senhor se, nesses 2 anos do seu mandato na presidência, se, depois de ter pedido o destaque da descriminalização do aborto, se há espaço para esse tipo de discussão, para o julgamento desse caso no plenário. E se o senhor acredita que temas polêmicos podem sim ser decididos aqui e não necessariamente sempre só passando pelo Congresso. Olha, essa é uma ação que foi proposta perante o Supremo Tribunal Federal. No direito constitucional brasileiro, não existe a possibilidade de o Supremo dizer eu não quero julgar essa matéria porque ela é muito difícil. Portanto, tudo que chega aqui no Supremo precisa em algum momento ser julgado. Como vai ser julgado é outra questão. Mas o direito brasileiro não tem a possibilidade, como tem, por exemplo, no direito americano, e essa questão ainda não está madura para ser debatida. Portanto, o julgamento, naturalmente, ele tem que ocorrer. O timing cabe à presidência determinar. Mas, apenas para deixar claro, o Supremo não pode dizer não quero decidir esse assunto não, porque vai me trazer muita chateação. Não é assim que funciona a vida na democracia brasileira. Portanto, não foi o Supremo que propôs a ação. A ação foi proposta por um dos partidos políticos que, pela Constituição, tem direito de propositura. E, portanto, se chegou aqui, a gente tem que julgar. Como vai ser julgado o mérito é um outro debate. A ministra Rosa Weber fez uma ampla audiência pública. Na minha visão, esse é um assunto que talvez ainda não esteja maduro o debate. É preciso... o debate que eu digo porque a Constituição não pertence ao Supremo, nem pertence ao Congresso. A Constituição, na verdade, não tem dono. A Constituição pertence a uma sociedade democrática e é preciso que o debate seja um debate mais aprofundado de uma questão delicada, porque ela envolve sentimentos religiosos respeitáveis das pessoas e numa democracia todo mundo merece respeito e consideração, mesmo quem pensa diferente da gente. Você acha que esses 2 anos pode acontecer? Pode. Presidente, tudo bem? Boa tarde. Renan Ramalho, aqui da Gazeta do Povo. Vou fazer 3 perguntas bem objetivas e simples. Uma relacionada a drogas. O senhor respondeu agora há pouco que o que se está decidindo é a quantidade relativa ao usuário e ao traficante. Mas muita gente entendia, e há votos nesse sentido, que haveria uma descriminalização do porte. Primeira coisa, eu quero saber se, pelo entendimento do senhor, e o senhor falou que talvez granjeie maioria nesse sentido, o porte de uma determinada quantidade, portanto, de usuário, vai continuar sendo crime. Ou seja, a pessoa foi pega com menos de 50 gramas de maconha. Ela vai continuar respondendo a um processo criminal e, caso condenada, sofra as consequências disso, como suspensão de direitos políticos, etc. É só para entender se há descriminalização ou só a quantidade de droga. A segunda questão, ontem, no seu discurso, eu achei interessante uma parte em que o senhor disse que defende a segurança jurídica, especialmente na questão da economia, né? O senhor bem disse que a Constituição nossa é abrangente, ela contempla regulação do sistema tributário, do sistema econômico, e o que a gente está vendo desde o início do ano é um descrédito muito grande em relação ao Brasil e uma desconfiança de que a responsabilidade fiscal pode estar comprometida. Ninguém mais acredita que vai haver déficit zero no ano que vem.
Eu bem me lembro também que o senhor já disse muitas vezes aqui no plenário, em discussões acadêmicas, que responsabilidade fiscal não é uma questão de direita, não é uma questão de esquerda, é um compromisso que o Brasil deve ter para uma economia saudável. E a gente sabe que aqui no Supremo há muitas ações que podem mexer no caixa do governo. O FGTS é uma delas, correção do FGTS, questões previdenciárias, questões fiscais. Eu quero saber se o senhor tem em mente esse compromisso, pelo menos daqui da parte do Supremo, de estabelecer uma agenda de julgamentos, de votações que sinalizem para essa importância da responsabilidade fiscal. A gente está vendo um governo que perdeu a confiança do mercado e um Congresso que tem uma pulsão de gastadora, né? Com emendas parlamentares, com fundos eleitorais e a reforma tributária agora também sob risco de aumentar muito a arrecadação e mesmo assim comprometer a responsabilidade fiscal. Um terceiro ponto, o senhor falou também de pacificação. O meu colega aqui já perguntou em relação ao julgamento no plenário virtual das ações do 8 de janeiro. O senhor bem disse também sobre a regulação das redes sociais. Mas, nos últimos anos, a gente viu uma insatisfação, não só em relação ao Supremo, mas ao TSE, num tema que eu acho que é muito caro para o senhor, da liberdade de expressão. O Supremo tomou decisões consideradas muito drásticas pela própria comunidade jurídica, como suspensão de contas e perfis, que impede a pessoa de publicar novas coisas a partir de uma publicação considerada ilícita. A gente viu também desmonetização de alguns canais. No TSE, a gente chegou a ver suspensão da divulgação de um documentário. Eu quero saber se em algumas questões como essas, isso pode vir ao plenário do Supremo. Muitas dessas decisões aqui no Supremo têm sido tomadas pelo ministro Alexandre. O senhor considera que elas devem subir para o plenário para haver uma discussão mais ampla entre todos os ministros nessas decisões um pouco mais duras em relação à liberdade de expressão? Vamos lá, Renan. No tocante à questão de drogas, nós estamos mantendo as mesmas sanções que estão no Código Penal, determinadas pelo Congresso Nacional, mas tratando essas sanções como sanções administrativas em lugar de sanções penais. Mas as penas são as mesmas e sem a prisão. Então, não se está abolindo nenhuma das sanções previstas pelo Congresso, mas se está tratando como uma sanção administrativa. Esse é um ponto importante. No segundo ponto da segurança jurídica, eu não vou questionar as suas premissas de descrédito da política econômica ou não. Possivelmente não concordaria com elas. Acho que há uma reforma tributária em curso, que será uma transformação muito importante no Brasil. Acho que houve uma discussão sobre o arcabouço fiscal relevante. Vi diminuírem as taxas de desemprego. Houve um aumento relativamente importante de investimentos na Bolsa Brasileira, houve um refluxo por causa de questões internacionais, de modo que eu talvez não trabalhasse sobre as mesmas premissas que você trabalhou. Porém, eu acho, já verbalizei isso, que responsabilidade fiscal realmente não tem ideologia, é uma premissa importante das economias saudáveis e continuo a achar isso. A questão que você pergunta especificamente do FGTS, que é a única que eu posso falar, porque eu já votei, é preciso evitar o horror econômico, por certo, mas é preciso também evitar o horror jurídico. E, portanto, a mim me pareceu, naquela ocasião, que remunerar a poupança do trabalhador, que o garante em caso de demissão, ou uma poupança para ele retirar no final da sua vida, remunerar essa poupança a menos do que se remunera a caderneta de poupança, que é a pior rentabilidade do mercado, sendo que no FGTS a liquidez é ainda menor, era injusto. E, portanto, o argumento que se contrapunha a isso é que esse dinheiro é utilizado para projetos habitacionais de famílias de baixa renda, o que é uma destinação muito importante. Mas talvez se devesse tirar esse dinheiro de outro lugar e não da poupança do trabalhador. Esse foi o meu voto
e eu continuo mantendo a minha posição. Portanto, a responsabilidade fiscal é muito importante, nós devemos persegui-la, mas não ao custo da injustiça. Marta Ferreira, da TV Justiça. Boa tarde a todos. Presidente, ontem o senhor falou no discurso sobre os 3 eixos da sua gestão. Queria que o senhor explicasse para a gente quais são esses 3 eixos, por favor. Os 3 eixos da gestão, nós tentamos fazer de ontem para hoje, para distribuir uma cartilhazinha com essas ideias. Mas um dos mandamentos do advogado diz que o tempo trabalha... perdão. É isso, me lembra, Tereza? O tempo se vinga, Marta, das coisas que se fazem sem a sua colaboração. Então, eu acho que ela precisava de uma revisão um pouquinho melhor, não deu tempo de distribuir hoje ainda. Mas eu imagino que até o dia 3 a gente possa ter uma cartilha com o detalhamento desses 3 eixos. Mas eles basicamente são conteúdo, comunicação e relacionamento. Conteúdo significa melhorar a eficiência da justiça, sobretudo no tocante à celeridade dos processos. A justiça brasileira tem alguns gargalos, não vou entrar aqui em tecnicalidades para aborrecer os senhores, mas o maior gargalo da justiça brasileira, o Poder Judiciário brasileiro, chama-se execução fiscal, que é a cobrança da dívida fiscal, da dívida pública em relação a particulares, e nós temos algumas ideias para agilizar esse problema, que é responsável por quase 40% do congestionamento da justiça brasileira. Nós temos uma grande sobrecarga nos juizados especiais federais de ações contra o INSS e, portanto, nós temos que melhorar não só a eficiência da justiça, mas tentar trabalhar com o próprio INSS para encontrar caminhos para diminuir essa litigiosidade. Nós temos essa política que já foi iniciada, felizmente, com o meu apoio, pela ministra Rosa Weber, de feminilização dos tribunais. A ministra Rosa conseguiu aprovar, com a habilidade dela, com o talento dela, o início dessa paridade nas promoções por merecimento nos tribunais. Foi um movimento muito importante, que eu mesmo defendia de algum tempo. No eixo comunicação, um pouco o que eu estou fazendo aqui hoje, com todos os riscos de exposição pública que oferece, é ter um diálogo aberto, franco e explicar para as pessoas o que a gente faz, por que a gente faz. Há alguns casos, Marta, de decisões do Supremo especialmente mal divulgadas, e aí acho que às vezes é uma falha nossa, a linguagem jurídica às vezes é técnica, às vezes é obscura e ela é compreendida de forma imperfeita por quem vai transmitir essas notícias. Nós estamos organizando aqui, Mari, Aline, eu, todos nós, para, ao final de cada julgamento importante, nós fazermos uma informação à sociedade, explicando em linguagem simples exatamente o que foi decidido. Depois eu tenho um exemplo que eu queria dar de uma decisão importante do Supremo que foi difundida de uma maneira errada. A gente não consegue consertar a percepção pública sobre essa matéria. Portanto, o segundo eixo é comunicação. Conseguirmos explicar para a sociedade com mais clareza o que a gente faz e por que a gente faz. As pessoas podem discordar, porque a gente decide as questões mais divisivas da sociedade. Vai ter sempre alguém discordando do que a gente faz. Mas, evidentemente, discordar depois de entender, porque quando você discorda sem entender, a interlocução fica complicada. E, por fim, o relacionamento, que está associado à minha ideia de pacificação. Uma coisa que aconteceu no Brasil nos últimos tempos é que as pessoas que pensam de maneira diferente já não conseguem mais conversar sem se insultarem, sem procurar desqualificar o outro. Essa crença de que quem pensa diferente de mim só pode ser um cretino completo a serviço de alguma causa escusa, o que evidentemente não é a melhor maneira de se viver a vida. E, portanto, a pacificação significa as pessoas poderem voltar a conversar sem se ofenderem, sem se insultarem, colocando os seus argumentos na mesa. Vamos pegar um exemplo. Não vou dar exemplo não, porque é um perigo. Mas, assim, há políticas públicas, juros. Vou pegar uma que está... Então, há uma visão. A taxa de juros elevada
protege contra o aumento da inflação. A inflação penaliza imensamente as pessoas mais pobres e, portanto, é uma boa política pública. Uma visão. A outra visão, uma taxa de juros muito elevada dificulta o investimento, isso atrapalha a retomada da economia e, portanto, nós precisamos crescer para distribuir renda e os juros altos atrapalham. Eu falei duas visões de mundo diferentes, não estou nem dizendo qual que eu acho correta, mas esses são argumentos que você coloca na mesa e debate. Não é preciso insultar o outro, nem desqualificar o outro para fazer esse debate. Portanto, no eixo relacionamento, eu gostaria de ir conversar com a Confederação Nacional da Agricultura, de ir conversar com a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, gostaria de conversar com o agronegócio, gostaria de conversar com os ambientalistas. Um país democrático que tem uma Constituição tem os seus consensos básicos na Constituição. E, portanto, pelo menos em torno deles, nós temos que ser capazes de construir uma agenda comum. Eu, como não tenho nenhuma aspiração política e como esses temas estão tratados na Constituição, me sinto legitimado a fazer esse tipo de conversa, porque eles impactam, essas conversas impactam a maneira como o próprio tribunal decide essas matérias. A gente tem 13 colegas inscritos Mari, ainda. Eu esqueci de dizer qual é a decisão que foi divulgada erradamente. Ótimo. E essa é muito importante. O Supremo decidiu, no caso do Banco do Estado de Santa Catarina, uma questão trabalhista, num acordo de que eu mesmo fui relator, que a negociação coletiva feita pelo sindicato patronal com o sindicato de empregados deve prevalecer sobre a cláusula legislada na CLT. Portanto, se dois sindicatos, o patronal e o de empregados, chegarem a um acordo, este acordo pode passar por cima de uma norma escrita. O caso, como muitos poderão lembrar, era de um programa de demissão incentivada do Banco do Estado de Santa Catarina. E uma senhora aderiu voluntariamente ao programa, não era obrigatório, aderiu e recebeu 80 salários mínimos e saiu da empresa. E deu quitação geral. Dias depois ela entrou com uma reclamação trabalhista. E no TST ela teve ganho de causa em última instância, porque a CLT diz que só vale a quitação daquilo que tenha sido discriminado, não vale a quitação geral. E que, portanto, ela poderia propor a reclamação trabalhista para cobrar verbas que ela achou que não tinha recebido. A posição que eu defendi e que prevaleceu é que esse entendimento desmoralizaria a figura do programa de demissão incentivada, porque você faz um programa de demissão incentivada para não ter mais o problema trabalhista. Se você faz o programa e depois tem uma reclamação trabalhista, esse instrumento, que é bom para o trabalhador, ficaria desmoralizado. Prevaleceu por 10-0, a ministra Rosa não pôde votar porque estava impedida, porque tinha participado do julgamento no TST. Pois bem, então o Supremo disse, negociado pelo sindicato, prevalece sobre o legislado. Nós valorizamos a negociação coletiva. Depois, sobreveio a reforma trabalhista do governo Temer. A reforma trabalhista do governo Temer acabou com a contribuição sindical obrigatória, que a imprensa chama de imposto sindical. Então, não existe mais no Brasil a contribuição sindical obrigatória, que era aquele desconto que se fazia em folha de todos os empregados sindicalizados ou não. Não existe mais no Brasil. E aí, lá na CLT, relativamente escondido e despercebido, tinha um outro dispositivo que cuidava de uma contribuição chamada contribuição assistencial. Foi essa contribuição assistencial, que já estava na lei, que o Supremo não inventou, que foi reavivada nessa decisão do Supremo. O que é a contribuição assistencial? Nada tem a ver com contribuição obrigatória. Se o sindicato dos empregados fizer uma negociação com o sindicato patronal e chegarem a um acordo que traga proveito para os empregados, o sindicato pode incluir no acordo coletivo o pagamento de um FII, de uma verba, que corresponderia um pouco, se fosse advogados, a honorários de êxito. Ou seja, obteve um proveito para aquela categoria, tem direito de receber um valor por ter conduzido com sucesso aquela negociação.
que é um requisito importante para o sindicato, ter como se financiar e 2, ter motivação de fazer bons acordos para os empregados. Portanto, não é compulsório, é negociado, previsto em acordo coletivo e se o empregado não quiser, ele pode simplesmente pedir para ser tirado fora. Geralmente se usa uma expressão em inglês, opt-out, ele pode dizer, eu não quero contribuir. E aí ele comunica à empresa para não deixar descontar aquele dia de trabalho, por exemplo, que geralmente é o que se adota, da folha dele. Portanto, não tem nada de compulsório, depende de um acordo e pode pular fora. Pode, mas não deve, porque ele se beneficiou. Vale para sindicalizados e não sindicalizados. Por quê? Porque o acordo beneficia todo mundo. Agora, se o beneficiário ingratamente não quiser pagar, ele pode dizer, eu não quero. Portanto, não tem nada de compulsório. Depende de acordo, depende de uma vantagem para o trabalhador e ele tem o direito de pular fora. Portanto, esta foi uma matéria divulgada de uma forma menos precisa e que criou um ruído desnecessário, porque eu acho que todo mundo pode concordar razoavelmente que se alguém faz uma negociação em meu nome e consegue um proveito para mim, é razoável que tenha algum benefício do proveito que me trouxe. Foi isso que o Supremo decidiu. Ok, Mário. Eu só vim avisar que a gente tem mais ou menos uns 20 minutos só e tem 13 colegas inscritos, então para a gente tentar acelerar um pouquinho, tá bom? Boa tarde, presidente. Paulo Roberto Neto, do UOL. Boa tarde a todos na mesa. Presidente, a minha pergunta é sobre a questão das Forças Armadas em relação ao TSE. Em 2021, o senhor fez o convite a elas como entidades fiscalizadoras e, recentemente, o TSE agora aprovou uma resolução retirando as Forças Armadas desse rol, principalmente depois dessa esteira do que a gente viu nas últimas eleições. A minha pergunta é, como o senhor avalia essa retirada das Forças Armadas do rol das entidades fiscalizadoras e como o senhor vê a relação do Supremo com as Forças Armadas hoje? Primeiro, quanto à retirada como entidade fiscalizadora. Essa também foi uma matéria, Paulo, divulgada com algum grau de imprecisão, caiu na minha conta, mas como no final tudo acabou bem, nem foi preciso esclarecer demais. As Forças Armadas já eram entidades fiscalizadoras das eleições desde antes da minha gestão no TSE. Havia um rol de entidades fiscalizadoras aprovado pelo plenário do TSE antes da minha gestão e por unanimidade. E essa resolução do TSE previa como entidade fiscalizadora a Polícia Federal, o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União, as Forças Armadas. O que eu criei, quando estava lá, diante das acusações injustas, falsas, de fraude, foi uma comissão de transparência. E, portanto, disse que essas entidades fiscalizadoras podiam ficar lá dentro do TSE, fiscalizando cada passo do sistema eleitoral, do desenvolvimento tecnológico do sistema eleitoral e acompanhando o desenvolvimento do código-fonte, que é o programa que roda a urna. De modo que eu não criei esse papel, ele já existia, mas eu, de fato, incluí as Forças Armadas na Comissão de Transparência, indiquei para essa vaga um almirante que era formado, evidentemente, pela Escola Naval, e em Ciência da Computação e em Direito, e o indiquei, consultei-o, ele aceitou, mas disse que dependia da indicação do Ministro da Defesa. Eu sugeri o nome dele ao Ministro da Defesa, o Ministro da Defesa disse, olha, para mim tem um peso eu indicar um representante de uma única força, de modo que eu vou indicar das 3 forças, e aí o senhor escolhe um, porque aí a escolha é sua. E, no entanto, ele me mandou só um nome, do Exército, um general 3 estrelas subordinado a ele, que era um 4 estrelas. E devo dizer que o general 3 estrelas, tanto quanto eu convivi com ele, se comportou exemplarmente bem. Mas, lamentavelmente, as coisas não se passaram bem ali, porque o desejo era que contribuíssem para a transparência e para a segurança. E, seguindo orientações do comandante em chefe, trabalharam para levantar desconfianças. Foi uma pena. Porém, o relatório final constatou que não acharam fraude, porque não há fraude. E, portanto, no fundo, foi legitimador das eleições.
porque, orientadas a levantar suspeitas, procuraram tudo o que podiam e não acharam, e tiveram que dizer que não acharam, de modo que a consequência não foi ruim. Porém, e aí já fora da minha gestão, a nova composição do TSE achou por bem modificar essa previsão. E, portanto, a competência era do TSE, a avaliação foi que isso não provou bem e fizeram diferente, acho perfeitamente razoável. Boa tarde, presidente. Igor Damasceno. E detalhe, o STF... Só para dizer que não há uma suspeição nessa decisão, é uma decisão subjetiva e diz, não, talvez seja melhor que não haja esse tipo de fiscalização. Pode. Presidente, boa tarde. Presidente, boa tarde a todos da mesa, boa tarde a todos. Ainda falando a respeito dos 3 eixos de atuação, com destaque na comunicação, o senhor falou, Igor Damasceno, Rede TV. O senhor falou que pretende melhorar a comunicação com a sociedade civil. Eu queria saber qual forma que o senhor vai aprimorar essa comunicação? Vai ser por meio das redes sociais? O senhor pretende popularizar o STF nas redes sociais? E ainda se tratando de comunicação, um dos destaques da gestão do senhor no TSE foi o combate das fake news nas próprias redes sociais. O senhor pretende fazer isso também agora como presidente do STF? Obrigado. Igor, em primeiro lugar, pretendo aprimorar a comunicação fazendo exatamente isso que nós estamos fazendo aqui agora, conversando com a imprensa tradicional e explicando as decisões e os critérios adotados pelo Supremo. Tudo que se faz aqui tem justificativa, racionalidade e oferecimento de razões. É claro que as pessoas podem discordar, eu mesmo voto vencido de vez em quando. Portanto, mas uma coisa é você discordar, a outra coisa é você não entender. Portanto, eu tenho muita preocupação de nós sermos capazes de explicar de uma forma simples o que nós estamos fazendo. Porque a incompreensão muitas vezes gera a desconfiança e a má vontade. Portanto, em primeiro lugar, correr os riscos que eu estou correndo aqui, de conversar abertamente com a imprensa, com as cautelas que o cargo impõe, mas com a franqueza necessária para sermos compreendidos. Esse é o primeiro passo. O segundo, a resposta é sim. Nós vivemos num mundo em que as redes sociais passaram a ser uma via importante de comunicação paralelamente à imprensa tradicional. E, portanto, nós pretendemos sim ocupar espaço nas redes sociais. Não sei se eu diria para popularizar o Supremo propriamente, mas para fazê-lo melhor compreendido pela sociedade. Parte da sociedade hoje consome informação pelas redes sociais e não pela imprensa tradicional. E, portanto, nós queremos também atingir esse público. No TSE, nós tivemos um programa de desinformação que tinha um foco muito específico, que era proteger a integridade do sistema. E, portanto, nós monitoramos a rede e enfrentamos a desinformação que procurava descredibilizar o sistema e fizemos até uma campanha ampla pela rede social e pela imprensa tradicional, feita graciosamente, com grande competência, pelo publicitário Nizango Anais. E, ao final da campanha, as urnas eletrônicas tinham 82% de confiança da sociedade. Portanto, nós enfrentamos a desinformação que nós achávamos que desestabilizaria a democracia. Nós não cuidamos da desinformação entre candidatos, que esse era um problema tratado de maneira diferente, mediante provocação do candidato afetado e julgamento pelo plenário do TSE. De modo que a desinformação que comprometa a imagem do Supremo ou que comprometa a democracia, nós vamos continuar a enfrentar. Agora, a liberdade de manifestação política, onde ela se manifeste de forma abusiva ou exacerbada, existem outros meios para serem enfrentados. A nossa opção é pela educação e informação de qualidade e não propriamente pela repressão. Ministro, Manuela Castro, TV Brasil. Manuela Castro, TV Brasil. A Constituição vai completar agora 35 anos. Então, queria que o senhor fizesse uma breve avaliação dessa trajetória de 35 anos de discussão da Constituição aqui no Supremo. No dia 5 de outubro, na parte da manhã,
nós convidamos os professores de Direito Constitucional de diferentes partes do Brasil e vamos fazer um grande evento de reflexão sobre os 35 anos da Constituição, todos estão convidados. E na parte da tarde, nós vamos fazer uma sessão solene do Supremo. A primeira parte da sessão vai ser sobre os 35 anos da Constituição. Eu convidei o presidente Lula, que possivelmente não poderá comparecer em razão da cirurgia a que se submeteu, mas certamente vai indicar um representante. Convidei pessoalmente o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o Procurador-Geral da República possivelmente ainda não estará indicado, ou pelo menos ainda não sabatinado e confirmado. Então, ainda temos que ver exatamente isso. E o presidente da OAB. E, portanto, uma sessão, e eu mesmo, viu? E uma sessão solene de reflexão e de celebração sobre os 35 anos da Constituição, com uma surpresa bem bacana, como tipo a da Betânia ontem. E, portanto, vai haver uma avaliação, eu diria, institucional desses representantes. A minha avaliação, Manuela, é extremamente positiva. Nós tivemos, nesses 35 anos, o maior período de estabilidade institucional da vida brasileira, que venceu momentos de sobressaltos nos últimos tempos, que em outros países levaram a consequências mais graves, como aconteceu na Hungria, como aconteceu na Turquia, como aconteceu na Polônia, como aconteceu na Venezuela, como aconteceu na Nicarágua, não aconteceu no Brasil. Então, a resiliência das instituições brasileiras foi posta à prova e prevaleceu. Então, houve estabilidade institucional. Nós conquistamos estabilidade monetária nesses 35 anos, desde o Plano Real. O ministro Gilmar lembrou disso ontem no discurso dele. Vocês são todos muito jovens. Vai me acontecendo uma coisa terrível na vida. Eu passo a ser o mais antigo em todos os ambientes que eu frequento. A sensação é terrível. Mas eu vivi os sucessivos planos econômicos fracassados da vida brasileira. Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, Plano Collor 1, Plano Collor 2, antes o Plano Verão. E, portanto, com o Plano Real, a partir de 94, nós conseguimos estabilidade monetária, que talvez tenha sido, ao lado do Bolsa Família, as duas medidas mais importantes de inclusão social existentes no Brasil. Portanto, nós hoje temos estabilidade monetária. É claro que a inflação ainda assombra, mas eu estou falando de inflação que era de 5.000% ao ano. Portanto, era outra vida, era um pouco o que a Argentina está vivendo hoje, que o Brasil viveu, e nós, sob a Constituição de 88, conseguimos estabilidade monetária. Não é pouco, estabilidade institucional, estabilidade monetária, e tivemos uma expressiva inclusão social sob a Constituição de 88. É verdade que, infelizmente, nos últimos anos de recessão econômica e baixo crescimento, houve um pouco de reversão nessa inclusão social. Mesmo assim, o Brasil bateu as metas dos objetivos do milênio em relação ao enfrentamento à pobreza, de modo que os anteriores, não esses do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável do milênio, esses começaram em 2015 e ainda estão em curso, mas os que iam até 2015, o Brasil bateu todas as metas. Portanto, apesar de sobressaltos e muitas insatisfações que persistem, nós temos realizações importantes a comemorar sob os 35 anos da Constituição. Manuela, minha visão é positiva a esse respeito. Ministro, boa tarde a todos. Soane Guerreiro, do SBT. Seu nome? Soane Guerreiro, do SBT. Anne. Obrigada. Soane. Sim, Soane. Sim, já tivemos juntos, tá? Isso, ministro. Primeiramente, sucesso na sua gestão. E tenho duas perguntinhas. Uma, se o senhor ainda considera, em relação a esse ponto da comunicação com a população, aquela nota explicativa ou, de repente, uma explicação do próprio relator de forma mais acessível para as pessoas. Esse é um primeiro ponto. E o outro ponto é se a questão das decisões monocráticas, se isso também deve ser motivo de alguma conversa com os demais ministros para evitar, de repente, talvez esse mecanismo em situações, em temas que envolvam aí uma grande divisão da população. Olha, já estamos trabalhando na diagramação. A partir do dia 3, nós já vamos ter
informação. Hoje foi decidido isso. Ou eventualmente, se não tivesse sido decidido, se os votos proferidos foram nessa linha, para que a informação saia tão precisa quanto possível. Então, nós vamos ter a assessoria de comunicação social com a Mari e um assessor redigindo em linguagem de gente o que tenha sido decidido. Então, a resposta é sim. A sua pergunta, nós tivemos um avanço importante de uma posição que eu mesmo defendi durante muito tempo e tinha propostas formais nesse sentido, de que toda decisão em ação direta, a cautelar tem que ir automaticamente para o plenário virtual para ratificação. Isso finalmente foi aprovada, a mudança regimental, junto com o retorno da vista em 90 dias, no máximo. São duas alterações muito importantes que eu penso que, como eu destaquei ontem, que com muita habilidade a ministra Rosa conseguiu aprovar, embora as propostas já estivessem aí há muito tempo. Agora, a condução de inquéritos é monocrática do relator, pelo regimento, pela legislação e pelo regimento interno. Portanto, essas decisões, elas, a menos que haja uma mudança legislativa, elas são decisões monocráticas, não por abuso de poder individual, mas por determinação legal. E, portanto, nessas de condução de inquéritos, sobretudo, não é, nesse momento, não está em debate essa alteração. Ministro, aqui. Boa tarde, ministro. Boa tarde, colegas da imprensa, mesa. Parabéns pela posse ontem. O timing é perfeito, porque a minha pergunta é exatamente... Meu nome é Arthur, eu sou repórter do Jota. Minha pergunta vai exatamente no sentido das mudanças regimentais. O senhor elogiou ontem as mudanças que a gestão da ministra Rosa Weber conseguiu aprovar. Eu gostaria de saber se o senhor vê espaço para novas alterações desse gênero e, se sim, quais seriam elas? Há uma possível alteração a ser debatida, que é a volta das ações penais para as turmas. Porque as ações penais, elas tomam muito tempo do plenário. E o plenário, no geral, deve ser reservado para as ações de impacto coletivo, portanto, para os casos de repercussão geral e para as ações diretas, mais do que para as discussões individuais. As discussões de casos individuais geralmente ficam nas turmas, que são os mandados de segurança, as reclamações, os habeas corpus, e, portanto, há essa ideia de retomar o debate da volta das ações penais para as turmas, para agilizar os processos. Desde que as ações penais passaram para o plenário, nós conseguimos julgar muito poucas, porque o plenário tem outras prioridades verdadeiramente, e há riscos de prescrição e punição que se faz muitos anos depois do delito, acaba não produzindo o efeito de prevenção geral que se deseja. Portanto, essa é uma mudança à vista. Há uma outra que está em debate para ser amadurecido. Às vezes os julgamentos retardam muito por causa de embargos de declaração e por causa de agravos regimentais. Eu cogitaria de levar a conversa com os colegas, mas isso, a da ida das ações penais para as turmas, é um debate que já vem sendo amadurecido. Esse que eu vou falar agora ainda não, mas é só uma ideia, de fixar prazos também para julgamento dos embargos de declaração, que são aqueles recursos questionando omissões ou obscuridades nos julgamentos e que, no mais das vezes, não sempre, mas muito frequentemente, são apenas procrastinatórios. E, então, talvez uma ideia de fixar prazos, porque às vezes os embargos de declaração voltam meses ou anos depois do julgamento e isso produz um resultado ruim. Essa é uma cogitação, vale para embargo de declaração, vale para agravo interno, que é, muitas vezes, o recurso contra uma decisão monocrática relativamente óbvia, já reproduzindo jurisprudência que mesmo assim retarda a finalização dos processos. Acho que são duas medidas que poderiam agilizar a baixa dos processos, o que eu considero importante, e vou levar essas ideias para conversar com os colegas. Perdão? Todos os embargos. Tem um tipo de embargos importantes que são os embargos para fins de modulação. Às vezes, se a decisão
original não resolve o problema da modulação. O que é o problema da modulação? Às vezes você decide uma matéria alguns anos depois dos fatos. E se você fizer retroagir esta decisão, você produz um impacto que pode ser socialmente negativo. Então, nesses casos, você diz a decisão vai valer só daqui para frente. E é essa que é a modulação. Às vezes a decisão já traz a solução para esse problema, às vezes ela não traz, e aí a parte por embargos de declaração diz, se prevalecer essa regra retroativamente, eu vou ter que demitir 1.000 funcionários. E aí o Supremo vai pesar se é melhor demitir os 1.000 funcionários ou se há um interesse social em mantê-los, para dar um exemplo. Oi, ministro, aqui do seu lado direito, por favor. Boa tarde. André Ranelli, Jovem Pan. O senhor falou agora há pouco a respeito de segurança jurídica, e aí a gente gostaria de voltar aqui no tema do marco temporal, porque não só a bancada ruralista no Congresso Nacional, mas também o agronegócio como um todo tem alegado que o marco temporal é fruto de insegurança jurídica, porque se um elemento indígena, por exemplo, for encontrado numa propriedade rural, essa propriedade pode ser questionada como de posse dos indígenas, originalmente. Como é que o Supremo Tribunal pretende garantir segurança jurídica para esses trabalhadores, proprietários de terra que se dizem em insegurança jurídica por conta da decisão do Supremo em relação ao marco temporal? Obrigado. André, eu acho que essa é uma decisão que também comporta algum grau de diálogo, porque eu acho que ela não é bem compreendida. Até quem acompanhou o julgamento viu uma discussão sobre tese minimalista, uma tese mais abrangente. Veja, o Supremo, qual é a questão do marco temporal? Porque às vezes as pessoas falam em marco temporal sem ter isso com clareza. O marco temporal significa saber que se só podem ser demarcadas as terras indígenas onde eles já se encontrassem em 1988. Se eles não estavam lá em 1988, você não poderia demarcar. Essa é a tese do marco temporal. O que o Supremo decidiu? Embora as pessoas partem do pressuposto de que as outras sabem o que era o marco temporal e ninguém explicou isso muito. O Supremo decidiu que, se em 1988 uma determinada comunidade indígena não estivesse ocupando uma área porque dali foi expulsa injustamente, mas continuou reivindicando a área, perambulando pela região, tentando voltar, fazendo pequenas invasões, que o marco temporal não se aplicaria. Vale dizer, se tiver havido, porque a expressão é muito feia, esbulho renitente, quer dizer, o sujeito foi desapossado, mas ele continuou tentando voltar. Nesse caso, não se aplica a tese do marco temporal. Agora, se ele tivesse saído de lá e ido para outro lugar e nunca mais voltado, ele não pode um belo dia reaparecer e reivindicar aquela área. Portanto, eu acho que não fica claro que só se decidiu que quem tenha se conservado na região e continuadamente reivindicando é que pode vir a ter direito à demarcação daquela terra. E depois há um outro ponto muito importante de se distinguir, André. Uma coisa é uma área pública que deveria ser demarcada como área indígena e que tenha sido invadida por grileiros. Esse é um problema X. Outra coisa, como é um caso que nós temos para decidir, é uma área em que o Estado, que era o caso de Santa Catarina, não vou dar a solução, mas vou dizer o fato, o Estado de Santa Catarina vendeu para um grupo de agricultores uma determinada área. Eles compraram, eles têm título de propriedade. E aquela área veio a ser demarcada como área indígena. Aí nós temos um problema muito complexo, porque, em tese, pelo menos há dois direitos legítimos contrapostos: o dos indígenas à sua área e a dos agricultores que adquiriram aquela área de boa fé. Essa é uma situação muito específica, tanto que no julgamento, quem acompanhou o meu voto, eu disse aqui, vamos decidir a tese geral e o caso específico de Santa Catarina a gente decide quando chegar lá.
mas prevaleceu a ideia de resolver tudo numa ação só. E aí o Supremo disse, se alguém estiver ocupando uma área que venha a ser demarcada como área indígena, mas a ocupação se deu de boa fé, aí tem direito à indenização, pelo menos, ou eventualmente a uma outra solução negociada com a comunidade indígena. De modo que a repercussão da notícia sugere algo muito mais dramático do que efetivamente vai ser. Onde há pessoas que ocuparam de boa fé, há direitos resguardados, pelo menos a indenização. Onde há grilagem, sinto muito, mas prevalece o direito das comunidades indígenas. E eu tenho certeza que ninguém defende grilagem de terra. Portanto, eu acho que o impacto é menor do que sugere, do que eventualmente se sugere. O que existe é uma certa ideologização da discussão, quando eu acho que o fato em si é muito menos impactante sobre segurança jurídica, porque quem ocupou em boa fé não vai ter a sua segurança jurídica abalada, pelo menos não mais do que qualquer um de nós, porque a propriedade de qualquer um de nós é passível de desapropriação se houver interesse público. Portanto, o que se terá é um procedimento específico e que não desguarnece de direitos as pessoas de boa fé. Portanto, talvez esse diálogo, tal como o da contribuição assistencial, uma vez explicitado de forma adequada, diminua as tensões. É que, às vezes, a ideologização supervaloriza as discussões. Ministro Lana Canepa, da Band. Boa tarde a todos. Essa coletiva vai ser semanal, ministro, que você estava dizendo? Não, e também já é demais. Bom, eu tenho uma lista enorme de perguntas. Mas vai ser sempre que houver, Ana, uma necessidade razoável de interlocução. Pela Mari seria todo dia, mas não. Isso não conta como uma pergunta. Tá? Não, mas tendo o excesso de exposição, que não é bom para ninguém, sempre que eu sinta, e com a ajuda da Mari, que é uma pessoa de toda a minha confiança, necessidade de uma interlocução, a gente vai estabelecer. Assim, mas eu não quero ser a notícia do dia, entendeu? Tá. Também sobre esse ponto, ministro. Também sobre esse ponto, ministro, o senhor fica preocupado com as críticas, porque falar demais também tem um risco, né? O senhor foi criticado por dizer vencemos o bolsonarismo em um evento, então eu queria que o senhor passasse sobre essa questão da exposição, especificamente se isso te preocupa. O ponto número 2, o senhor pretende na pauta, ao compor a pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal, levar em consideração o que não esbarra com o Congresso Nacional? Isso vai passar pela tua decisão também para propor, por exemplo, Marco Civil da Internet, PL das fake news. Também é o caminho da pacificação, se afastar das pautas que esbarram no Congresso, se isso está no seu radar. E, já que o senhor disse que não ficou claro, realmente não ficou claro, a contribuição sindical, quando o trabalhador não quiser pagar, como vai ser na prática? O senhor já deu uma explicação pontual, mas na prática, como vai funcionar o trabalhador que se recusa? Ana, Desculpa, Lana. Lana, desculpe, Lana. Primeiro, eu ontem falei isso, assim, quando você cumpre a missão da sua vida, nem elogio nem crítica desviam você da direção que você escolheu, de modo que eu lido bem com as duas coisas. E queria dizer que esses 2 eventos que você se referiu não foi conversando com jornalistas. Conversando com jornalistas, eu felizmente nunca tive problema. Eu espero que o quadro de radicalização, agressividade e desrespeito que levaram a essas 2 manifestações que você falou, não se reproduzam mais. Quando eu falo em pacificação, de modo que as 2 frases que você se referiu, do perdeu Mané e essa do derrotamos o extremismo, na verdade, foram frases em momentos de grande agressividade, radicalização, xingamentos, ofensas, que geralmente não são o melhor contexto. Geralmente, nesses contextos, as pessoas não se apresentam na sua melhor versão. Mas eu considero que essas são exceções. Agressões a ministros, como aconteceu com um colega nosso. Esse é um quadro que nunca existiu no Brasil, Lana. Eu viajo para o Rio quase toda semana para dar aula.
Eu sempre viajei sozinho. E as pessoas ou tiravam fotografia, ou abraçavam, ou beijavam, ou quem não concordava, assim, simplesmente permanecer como estava, podia fazer uma caretinha. Essa coisa da agressividade é muito recente na vida brasileira. E eu tenho muita esperança de que isso reflua e que não se reproduzam esses contextos que levaram a essas duas frases que não são declarações numa conversa civilizada, mas reações a ataques muito agressivos que nós passamos a estar sujeitos e com a exposição pública que a gente tem.